Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 14 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Quem não crê, não sobrevive. Jerusalém, cidade da paz, que representa o coração de cada um de nós, está em perigo. O rei se assusta, o povo se assusta, mas esse medo nasce da falta de fé. Cuidado, mas fica tranquilo. Não tenhas medo e não se deixe abater por causa de 2 gravetos em brasa e fumegantes. Quem tem fé resiste a tudo, porque sabe que o amor e a verdade, enfim, vencerão. Apertando o crucifixo em nossas mãos, como uma criança aperta o pescoço da mãe, nada temeremos. Lancemos nele toda a nossa preocupação e angústia, porque é Ele quem cuida de nós. Lembre-se também da palavra de Nossa Senhora de Guadalupe a Juan Diego. Não é nada o que te assusta. Não estou eu aqui, que sou a sua mãe? Não está você no meu colo? Do livro do profeta Isaías. No tempo de Acaz, filho de Jotão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Razão, rei da Síria, e Faseia, filho de Romélias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi. Os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías: Vai ao encontro de Acaz com teu filho Sear-Yashub, isto é, um resto voltará, até a ponta do canal, na piscina superior, na direção da estrada do campo dos pisadores. E dirás ao rei: Procura estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes. Diante da ira furiosa de Razão e da Síria, e do filho de Romélias, por terem a Síria, Efraim, e o filho de Romélias conjurado contra ti, dizendo: Vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós, e nomear novo rei, o filho de Tabeel. Isto diz o Senhor Deus: Este plano fracassará, nada disso se realizará. Que seja Damasco a capital da Síria, e Razão o chefe de Damasco, dentro de 65 anos deixará Efraim de ser povo. Que seja a Samaria a capital de Efraim, e o filho de Romélias chefe de Efraim. De resto, se não confiardes, não podeis manter-vos firmes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. E o Senhor enviou o profeta para falar ao rei: Procura estar calmo. Parece a gente quando tem um problema. Procura estar calmo, não temas nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de que são fumegantes. Isto diz o Senhor Deus: Este plano fracassará, nada disso se realizará. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Esse é o problema real: confiar em Deus, confiar naquele que dirige a história, a grande história e a nossa história pessoal. O único modo para permanecer firmes nesta sociedade líquida que parece sempre um mar em tempestade é confiar em Deus, acreditar em Deus.
Não é fácil permanecer firmes, nem diante da turbulência do mar da vida que está fora de nós, e nem diante da turbulência do mar que está dentro de nós. Não é somente o mar que está ao nosso redor que é agitado, mas também o barco que somos nós, frequentemente é um barco desgovernado, empurrado pelos ventos das paixões, mais do que pelos altos ideais. Sem o leme do bom senso, arremessado pelas emoções soltas, sem força de vontade, abandonado no vazio de uma vida sem ideais. É difícil permanecer firmes desse jeito. O grande problema da vida é o lugar onde lançamos nossas raízes, os alicerces da nossa casa. A nossa preguiça inata sempre nos empurra para o mínimo esforço e preferimos a areia à rocha dura. Colocamos as estacas fundamentais da nossa vida interior na areia e não na rocha, porque é duro construir na rocha. E quando chega a tempestade, não sobra um tijolo dessa casa construída sobre a areia. Que tipo de estabilidade pode nos dar a areia na beira do mar? Realmente, podemos fazer uma análise interior. Por que o mundo nos estraçalha? Por que não temos força para resistir? Porque ao invés de converter o mundo, como Jesus pede, é o mundo que nos converte? Por que não temos consistência? Por que nos deixamos arrastar pelo vento da moda? O problema é que não queremos o trabalho de deitar as fundações na rocha. Não queremos o trabalho de fender a rocha, de pegar o ponteiro e cavar o alicerce na rocha, porque é dura, porque cansa. As mãos se enchem de bolhas. Preferimos acariciar a areia do mar. É mais fácil e rápido. É mais poético construir um castelo de areia do que talhar as pedras e levantar uma parede. O problema é o que acontece depois. Até uma criança entende que um castelo de areia na areia é uma pura brincadeira. Mas uma pessoa superficial na sua vida espiritual olha o castelo de areia que edificou dentro de si e pensa que é a 7ª morada de Santa Teresa de Ávila. Pensa que é realmente o castelo interior dos santos. Infelizmente, na vida espiritual gostamos de nos iludir bastante. Como seria bom se perguntar: o que eu estou construindo dentro de mim? É algo de firme, forte, estável realmente? Às vezes comparamos a nossa alma a uma cebola, feita de várias camadas. Cavar fundo é difícil, mais fácil é ficar na superfície. Confundimos a casca com o coração e nos iludimos de ter já alcançado o resultado. Mal trabalhamos a primeira camada e já cansamos. É a síndrome do povo eleito, que queria encontrar a terra prometida do outro lado do Mar Vermelho e não aceitava a longa caminhada no meio do deserto. Nós também precisamos lembrar que depois da conversão vem 40 anos de duro deserto, que podem ser 40 meses. É o tempo que precisa para fender as rochas do nosso coração e plantar Deus dentro do nosso duro coração. Não vivamos da ilusão preguiçosa do castelo de areia. Dentro dele não encontraremos a 7ª morada de Santa Teresa de Ávila. A única coisa que acontece a um castelo de areia é o se desfazer ao se deixar levar pela primeira onda que chega. Assim acontece dentro de nós, e é o motivo da nossa conversão-desconversão. Agora podemos entender melhor a frase da leitura de hoje. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. O modo de construir o nosso alicerce
é confiar em Deus. E confiar não significa ficar de braços cruzados. Confiar significa obedecer a Deus. Naquele tempo, Acaz, o rei, tremendo diante da Assíria, queria fazer aliança com o Egito, buscava proteção em um povo de infiéis, ao invés de buscar em Deus a sua proteção. Confiar significa obedecer. Não procurar atalhos fora de Deus. Não procurar fora de Deus a nossa segurança. Deus nos convida a obedecer a Ele, a não procurar outros ídolos que nos defendam, porque isso seria uma ilusão, seria uma verdadeira ruína. Confiar em Deus significa fazer a vontade de Deus, caminhar na trilha de Deus, na direção de Deus, aceitando os tempos de Deus e os desafios da caminhada. Na verdade, é somente a dureza da vida, as provas da vida, que nos permitem construir o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. O restante é areia movediça. Infeliz quem constrói sua casa em cima de uma poça de areia movediça, que são as nossas vontades. Você sabe se você ama a Deus de verdade somente quando luta por Ele, quando se mortifica por Ele, quando o escolhe e o coloca acima de tudo, quando procura somente nele a sua paz. Concluímos com as animadoras palavras de São Pedro. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna, no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Com esse coração, vamos ouvir novamente a palavra de hoje. No tempo de Acaz, filho de Jotão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Razão, rei da Síria, e Faseia, filho de Romélias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi. Os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías: Vai ao encontro de Acaz com teu filho Sear-Yashub, isto é, um resto voltará, até a ponta do canal, na piscina superior, na direção da estrada do campo dos pisadores. E dirás ao rei: Procura estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes. Diante da ira furiosa de Razão e da Síria, e do filho de Romélias, por terem a Síria, Efraim, e o filho de Romélias conjurado contra ti, dizendo: Vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós, e nomear novo rei, o filho de Tabeel. Isto diz o Senhor Deus: Este plano fracassará, nada disso se realizará. Que seja Damasco a capital da Síria e Razão o chefe de Damasco, dentro de 65 anos deixará Efraim de ser povo. Que seja a Samaria a capital de Efraim e o filho de Romélias chefe de Efraim. De resto, se não confiardes, não podeis manter-vos firmes. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais tocam nosso coração.
Nesse momento, podemos escolher o propósito pequeno, prático, concreto, que nos ajude a viver hoje o nosso dia. Vamos agora refletir mais um minuto sobre como podemos colocar em prática este nosso propósito minuto por minuto nesse dia. Lançai nele toda a vossa preocupação. Paz e alegria a todos. Porque é Ele quem cuida de vós. Paz e alegria a todos. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração.